Boa tarde. O tema do nosso trabalho é do pós-moderno à pós-verdade, a memória remixada. A primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse trabalho era que eu precisava encontrar uma definição do que é pós-moderno. Porque apesar de eu ter pegado uma coisinha aqui e outra ali durante o curso, eu nunca tive uma definição muito clara do que era a pós-modernidade. Aí eu fui procurar a visão de diversos autores e, como esperado, não existia um consenso sobre questões específicas da pós-modernidade, porque cada autor tinha uma visão muito voltada para uma coisa e, por exemplo, para arquitetura ou para arte ou para economia e cada autor tinha suas diferenças. Mas uma coisa que é consenso em praticamente todos os autores é que a pós-modernidade ela se apresenta como uma negação dos valores da modernidade. Aí quando eu cheguei nisso eu falei, ok, e o que são os valores da modernidade? Aí eu fui pesquisar um pouco mais e aí eu me ative a esse livro do David Harvey, Condição Pós-Moderna de 1989, que eu acho que ele consegue trabalhar bem esses temas, tanto da modernidade quanto da pós-modernidade. Inclusive ele passa a maior parte do livro falando sobre modernidade e quais os valores da modernidade que foram consolidados para depois ser desconstruídos na pós-modernidade. E aí é praticamente nesse livro que eu me baseei no que eu vou falar daqui para frente. Outra coisa que eu queria definir antes de seguir com o trabalho é a diferença entre modernidade e modernismo. A modernidade ela se apresenta enquanto um período histórico relacionado a um projeto de sociedade. Então ela é todo esse período onde o projeto de sociedade estava em curso. É o projeto de sociedade que eu vou falar mais para frente, que ele se inicia com o iluminismo. E o modernismo, ele é a produção cultural durante esse período. Então a produção artística, mas também a produção filosófica das escolas de filosofia, a produção da sociologia e toda a produção cultural. E o mesmo se aplica à pós-modernidade e pós-modernismo. A pós-modernidade ela se encontra enquanto um período histórico, enfim, há controvérsias, depois eu vou falar disso também, mas o pós-modernismo ele se encontra enquanto a produção cultural dentro dessa condição pós-moderna. Enfim, agora eu vou passar para um brevíssimo resumo sobre a modernidade. Como eu falei, tem muitas questões, é um assunto muito complexo, então eu tentei resumir o máximo para falar só do que eu achei que realmente importava para seguir com esse seminário. A modernidade ela entra em evidência com o iluminismo e com as ideias do iluminismo que buscavam a razão, acho que todo mundo já estudou um pouquinho sobre isso, e o iluminismo ele trazia uma ideia de um caráter emancipatório da ciência. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles acreditavam que a partir da ciência o homem dominaria a natureza e alcançaria a liberdade, a igualdade, enfim, e toda uma evolução enquanto sociedade a partir da ciência, a partir da razão. Enfim, essa ideia também ela está ligada muito a um caráter muito positivista, que dizia que existia um único caminho de evolução da sociedade e que a sociedade seguiria esse caminho a partir da ciência. Sabe aquela coisa do progresso? Então, o progresso da sociedade e a própria ordem da sociedade, imagina que a visão de uma sociedade caótica, ela seria ordenada a partir da ciência. Outra característica da modernidade, ela cresceu muito com o mercantilismo e o início do capitalismo, que aí se passou a ideia de uma produção de mercadorias visando mais o acúmulo e não só uma visão de troca de mercadorias enquanto sobrevivência, mas uma visão de enriquecimento e produção dessas mercadorias, que foi reforçado com a industrialização, com a mudança do paradigma do trabalho artesanal para um trabalho industrial, com as fábricas, principalmente inicialmente com as indústrias têxteis e, enfim, seguindo o caminho das revoluções industriais. E o que eu tinha falado anteriormente, voltando aqui, é a valorização da mercadoria enquanto produto. Então a mercadoria ela não servia mais apenas enquanto valor de troca, mas enquanto valorização de acúmulo de riqueza. O que isso significa? Significa que a partir da modernidade tinha-se o interesse em fazer uma produção mais eficiente possível. Então gastar o menos possível e produzir a maior quantidade de mercadoria possível para gerar lucro.
todo esse modelo se intensificou com o modelo fordista, que era um modelo de repensar o espaço e tempo da fábrica buscando o máximo de eficiência. E a utilização das máquinas em larga escala foi essencial para isso. E o David Harvey ele trabalha muito com as noções de relação espaço e tempo, tanto na modernidade quanto na pós-modernidade. E ele fala que a utilização das máquinas modificou o espaço e tempo dentro das cidades. O que isso significa? Que a máquina a vapor, por exemplo, a locomotiva a vapor, modificou as relações de espaço e tempo. Então, por exemplo, o tempo de uma viagem ficou completamente mudado a partir dessas máquinas e a própria noção de distância dentro das cidades se tornou menor. E também outro exemplo disso é a própria esteira do Henry Ford, que modificava as relações de espaço e tempo. Tempo de produção e espaço dentro das fábricas. Mudando claramente as formas de trabalho também. E aí a forma de trabalho dentro das fábricas também modificava as relações de espaço e tempo. Ou seja, você tem um controle do tempo de quando você entra na fábrica, um controle do tempo de quando você sai na fábrica, e tem essa noção também de o tempo onde eu vou ficar em cada espaço. O tempo onde eu vou ficar dentro da fábrica, o tempo que eu vou ter livre para andar pela cidade, o tempo de transporte. Isso tudo são visões paradigmas que foram criados a partir da modernidade. Outra característica da modernidade que eu queria citar é o mito universalizante. Ou seja, a ideia de que a sociedade toda deveria ter um caminho único para essa evolução. E esse mito universalizante ele não significa que todas as visões de sociedade elas eram iguais. Inclusive, os conflitos de visões de sociedade causaram as guerras, por exemplo, dentro da modernidade. Mas, por exemplo, a ascensão do nazismo e do fascismo, elas estão ligadas a uma ideia nacionalista e uma ideia de sociedade que eles acreditavam que era verdadeira. E a partir do momento em que eles acreditavam que aquela ideia de sociedade era verdadeira, eles buscavam expandir essas noções nacionalistas para todo mundo. Então, a ideia de universalizar a experiência. E a última característica que eu queria citar é o funcionalismo em detrimento da estética. Isso fica muito claro no urbanismo, por exemplo, das cidades modernas, onde a construção dos bairros era muito dividida em distritos. Então existia a função para cada parte da cidade. Existia a função existia a fábrica, e em volta da fábrica existiam as vilas industriais, para deixar o trabalhador próximo da fábrica. Existia a parte de comércio das cidades, existia a parte de lazer, mas era um lazer muito voltado para ser um lazer do trabalhador. E esse funcionalismo, todo ele funcionava em torno da produção fabril. Então, esse funcionalismo da sociedade moderna, ele está ligado diretamente à manutenção desse projeto moderno de sociedade. E as máquinas, além delas causarem toda essa mudança nas relações de espaço e tempo na cidade, e de elas modificarem a cidade enquanto a função que elas causavam na cidade, além disso, elas eram vistas como um símbolo do progresso do projeto moderno. E eu vou falar agora da Segunda Guerra enquanto o primeiro grande abalo dos alicerces da sociedade moderna. Aí eu trouxe 3 exemplos de como isso aconteceu. Enfim, tem outros inúmeros exemplos que não vou ficar me alongando muito aqui. O primeiro exemplo que eu trouxe é dos campos de trabalho enquanto busca da eficiência máxima. Então, os campos de trabalho nazistas, eles levaram ao máximo essa noção de buscar função e eficiência na produção ao máximo, ignorando todas as outras questões, colocando o trabalho forçado. Então, pensando no indivíduo apenas, mantendo ele vivo para ele conseguir produzir mais. E os campos de extermínio como uma adaptação do modelo fabril para a produção da morte. E a bomba atômica enquanto quebra na visão positivista de que a ciência necessariamente traria benefícios e traria uma evolução da sociedade.
porque a bomba atômica é o resultado direto da evolução da ciência, do avanço da ciência, mas ela foi utilizada para fins que não eram necessariamente a evolução da sociedade, mas fins de destruição, de medo, de genocídio mesmo, né? Bom, e agora eu queria falar um pouquinho do início da pós-modernidade em relação aos valores da modernidade que eu acabei de apresentar. Não há um consenso sobre uma data de início da pós-modernidade. Alguns autores citam os movimentos sociais dos anos 60, como a segunda onda feminista e o movimento negro. Outros autores falam que a pós-modernidade começou só nos anos 80 e que o marco foi a queda do Muro de Berlim e a construção de um mundo mais fragmentado, ou seja, a quebra da visão bipolar do mundo para uma visão multipolar do mundo. E outra coisa que não tem um consenso também, que eu acho que é uma questão que eu até queria levantar para a sala depois para vocês pensarem, é a ideia de se a pós-modernidade é realmente um período novo que abandonou todos os valores da modernidade ou se ela é uma reapropriação da própria modernidade que teria um caráter em si, um caráter fragmentário e que se modifica, que se reinventa. Um dos argumentos mais fortes para essa segunda visão é a ideia de que a pós-modernidade ela não representa uma modificação muito grande das estruturas de poder, mas que muda-se uma série de questões dentro da sociedade, mas mantendo a estrutura de poder. Então, a partir do momento em que não se muda radicalmente as estruturas de poder, seria uma nova fase dentro da própria modernidade. Independente disso, existem algumas características que podem ser apontadas da pós-modernidade que, independente da visão, elas se encaixam, que elas podem ser observadas. E eu vou falar um pouquinho delas. Primeiro eu vou falar da pós-modernidade, depois eu vou falar do pós-modernismo, que é a produção cultural dentro da pós-modernidade. O Lyotard ele define a pós-modernidade como um período de declínio do status do saber científico. Ou seja, ele fala que aquela visão da ciência enquanto a única narrativa, o único caminho para a evolução da sociedade, não funciona mais. As pessoas não acreditam mais nisso. E também não se aceita mais uma narrativa unificada. Ou seja, a narrativa de que existe um único caminho para o progresso da sociedade. Pelo contrário, as grandes narrativas unificadas, elas se quebram em outras questões. Então, por exemplo, a luta de classes, que era uma narrativa unificante, ela se quebra para questões de grupos dentro das classes. Então, a luta das mulheres, a luta dos LGBTs, a luta dos negros, quebra a luta de classes em grupos menores. A partir do momento em que o projeto de evolução de uma sociedade como um todo não funciona mais, a gente vai buscar resolver os problemas não da sociedade como um todo, mas resolver problemas locais, problemas de grupos específicos. Outra característica da pós-modernidade é a intensificação do caráter especulativo das trocas financeiras. Apesar de lá em 1929 já existir o sistema de bolsa de valores e as crises relacionadas a isso, na pós-modernidade cada vez mais o valor de uma empresa e os valores especulativos das trocas financeiras, eles estão menos ligados a uma capacidade produtiva ou uma capacidade de acúmulo de mercadorias e mais ligado a um caráter mais etéreo, mais especulativo e dessa forma também mais instável, de trocas mais rápidas e mais fluidas. E cada vez menos o dinheiro fica parado, né? Isso também leva a relações de trabalho mais instáveis, com contratos menores, às vezes de empresa para empresa, empresas menores para empresas maiores, que faz com que a empresa, às vezes até o funcionário ganhe mais, mas aí não tem os direitos e que pode ser dispensado a qualquer momento. Bom, outra característica é a relação entre experiências locais, ao mesmo tempo em que um diálogo com a globalização. Ou seja, os bairros começaram a funcionar mais localmente, os comércios, os bairros passaram a adquirir uma experiência própria e mais personalizada, ao mesmo tempo em que todas essas experiências locais, próximas, personalizadas, elas bebiam da fonte, entre aspas, da globalização e elas apresentavam como um reflexo local daquela globalização. E o último é a preocupação com o presente maior que com o futuro.
Isso parte a partir do momento em que o futuro ele se torna muito incerto, muito efêmero, muito instável e pouco esperançoso. Então, a partir do momento em que não se tem esperança no futuro, a preocupação com o presente fica mais segura, vamos dizer. Então, é uma não negação da efemeridade do tempo, mas um abraçar dessa efemeridade do tempo. E falando do pós-modernismo, que é a produção cultural dentro dessa sociedade pós-moderna, a primeira característica forte é a produção mercadológica em quantidades exponenciais. Quando eu falo produção mercadológica, o crescimento exponencial da produção de imagens e essa ideia de tentar reforçar um discurso local da marca e um discurso personalizado. Então, começam a se criar diferentes discursos dentro da mesma marca para atingir públicos diferentes. Então, é toda essa parte do que a gente chama de marketing hoje que está muito forte, que é pensar o público. Ao invés de você escolher entre produzir para um público ou para outro, você produz para os dois diferentes peças de imagem e coloca isso no mercado, coloca isso para rodar, e as pessoas elas passam a ter um contato muito grande com muitas imagens. Então, por dia hoje, com certeza, a gente tem contato com muito mais imagens do que tinha há 20 anos atrás, e isso causa um processo de naturalização, que o que antes era visto com estranhamento ou como uma novidade, com um vislumbre, talvez, hoje é visto de maneira naturalizada. E isso também leva, na produção artística, a todo um processo de apropriação, remixagem e pós-produção. Ou seja, não se tem uma preocupação tão grande mais com criar coisas novas, mas com ressignificar as coisas que já existem. Então, se apropriar dessa quantidade enorme de imagens, se apropriar de sons, fazendo samples de outras músicas, a própria produção artística com a apropriação de ideias de imagens de moda, algumas artes que questionam, que evidenciam algumas questões das propagandas, enfim. A outra questão é a produção de narrativas focadas no indivíduo, acentuando seu lugar de fala. Então é aquela coisa, a partir do momento em que não existe mais uma narrativa universalizante muito forte na sociedade, as pessoas elas começam a falar não como uma ideia de mudar o mundo, de ter um discurso único para o mundo, mas tentar mudar falar e mudar e levantar questões da sua realidade local. E com realidade local não é necessariamente só uma questão geográfica, mas também uma questão de grupos. Então eu, enquanto uma pessoa que mora em tal cidade, em tal bairro, tenho tal classe social, pertenço a tal etnia, e assim são essas questões. Então é uma questão muito mais voltada para o eu. E outra questão é que a galeria de arte ela aparece não mais como um lugar de depósito de uma obra finalizada, principalmente não como um lugar de que a obra de arte é mais o objeto, mas a galeria de arte ela se torna só mais um lugar de produção de arte. Então, como isso? Os artistas eles utilizam a galeria para criar experiências, para propor uma nova visão, um novo paradigma para as relações sociais. Então, você pegar uma situação social, deslocar ela para dentro da galeria de arte e, com isso, você fazer o público questionar a maneira com que ele age dentro dessas situações. Então, enquanto cada lugar adquire uma identidade própria, a forma de se colocar nesses ambientes também se torna uma maneira própria, o que faz com que o mesmo indivíduo, em diferentes ambientes, ele vai adquirindo diferentes personalidades e diferentes formas de relação social, o que torna uma coisa muito fragmentária. Então, o mesmo indivíduo pode ser várias coisas. E a galeria ela se torna um lugar onde a obra de arte ela se completa não nela mesma e não no artista, mas na relação do artista com o público, da obra com o público. Então o público ele não é mais um mero espectador da obra, ele se torna parte da obra, ele se torna produtor da obra.
toda a questão que a gente viu durante o semestre inteiro de uma arte mais interativa. Enfim, eu espero ter deixado claro um pouco as questões. É isso, gente. Muito obrigado.